A gente está recebendo aqui, pessoal, uma mulher que dedicou a sua vida a cuidar do que há de mais sagrado. Sabe o que é mais sagrado? A vida humana. Simples assim. Uma profissional que une técnica e sensibilidade em cada gesto, transformando o cuidado em uma verdadeira arte. Com mais de 15 anos de experiência em hospitais, mas hospitais de referência, pessoal. Só hospitais de referência. E ela vem acompanhando de perto aí a força e a vulnerabilidade, palavrinha aí para trava-língua. É a vulnerabilidade de quem enfrenta o câncer e os transplantes de medula óssea. Acho que não precisa falar nem mais nada, né? Com mais de... Ah, não, isso aqui eu já falei. Até me perdi aqui. Ela atua lado a lado com equipes médicas em cirurgias complexas, onde cada detalhe pode definir um destino. E ainda leva sua voz para o palco. Ela é palestrante, gente. Ah, ela leva sua voz para o palco palestrando sobre autocuidado e prevenção em saúde, despertando consciência em empresas e instituições. Vivenciou o trabalho humanizado também fora do país, em um intercâmbio que ampliou sua visão sobre o ser humano e a importância da empatia, que é necessário no teu dia a dia, né, para tudo. Imagina nessa área. E às vezes a gente percebe que falta um pouquinho de empatia, né? Você já deve ter percebido em alguns atendimentos. Hoje, hoje soma passagens por 31 países, colecionando histórias, culturas e aprendizados que moldaram sua forma única de enxergar o mundo. Essa mulher gosta de viajar, gente. Gosta. Ela não para quieta, em lugar nenhum, né? Exatamente. Então, é uma convidada que nos inspira pelo exemplo e pela essência. E é com muita alegria e muita honra que a gente recebe aqui hoje, no Conexão Autêntica, a nossa querida amiga Daniela Campos. Seja muito bem-vinda, Bem-vinda. Dani. Ai, obrigada. Eu diria que é um prazer assim, sem tamanho, sem medida, estar aqui participando com vocês por esse projeto lindo, rico e gratidão eterna. Vocês são os meus mentores terapêuticos, adoro de paixão, tenho muito orgulho e é um prazer estar aqui também falando hoje sobre saúde. É importante trazer ainda as campanhas, são muito fortes para a gente poder levantar a bandeira de alerta do autocuidado conosco mesmo, tanto sendo homem, sendo mulher. Então, agradeço muito a oportunidade de poder estar trazendo essas informações aqui hoje com vocês. E já que você está aqui, né, prontinha para falar tudo que é importante, mas antes disso, conta um pouquinho da sua história, né? Você é enfermeira, tá? Mas como começou? De criança você já curava suas bonecas? Bom, é bem interessante como foi a minha aproximação na área da saúde, na área da enfermagem. Não cuidava de bonecas quando pequena, na verdade eu queria ser escritora, outra vertente que não tem nada Ainda a ver com o que eu pode ser, ainda passei. com certeza. Mas a minha história com a área hospitalar começou muito cedo, foi quando meu pai faleceu, e aí minha mãe, ela passou num concurso público no Hospital do Servidor, aqui em São Paulo, e naquela época minha mãe não tinha com quem me deixar. Então, ela me levava para o hospital, né? E todo mundo me conhecia ali como a filha da Eva, né? Desde pequena, desde garota, 3, 4 anos, eu já circulava com ela no hospital porque não tinha onde me deixar. E eu lembro da minha mãe fazendo as caminhas de baixo ali do setor onde ela trabalhava, que era a parte de lavanderia. E aí, com isso, foi crescendo a minha experiência hospitalar, mas sem cuidar de paciente. E aí, um belo dia, depois eu já crescida, minha mãe falou assim, olha, por que você não faz aí um curso de auxiliar ou técnica, né, de enfermagem, de repente você se interessa? Eu falei assim, olha, acho que dá para desbravar isso daí. E aí eu fui, fiz o curso, ensino técnico, passei, gostei. E aí foi quando eu tive a oportunidade de prestar o mesmo concurso que minha mãe prestou depois de anos. Passei e fui trabalhar no mesmo hospital que minha Olha mãe só. trabalhava. Minha mãe depois foi transferida para a área administrativa
E ali eu fui trabalhar com pacientes críticos, fui trabalhar na UTI do servidor. E ali eu fui realmente entender, perceber o que de fato era o meu envolvimento para cuidar realmente do paciente, ter um olhar de mais acolhimento, de prestação de serviço, de uma forma humanizada. E aí foi quando eu decidi falar, não, realmente eu acho que é isso que eu quero, né? Quero ingressar e não quero fazer de qualquer jeito. E aí foram 3 anos estudando, porque vim de uma escola pública, não tinha muito embasamento para fazer uma faculdade. Então, prestei o vestibulinho por 3 anos, vestibular por 3 anos, e depois eu consegui ingressar na Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Então, me formei, ingressei na faculdade em 2005, me formei em 2008, e desde então, hoje a minha vivência basicamente é o cuidado do paciente com a especialidade oncológica e hematológica. Olha só, hein? Que história linda. Exatamente. Essa história eu não E conhecia, cresceu, não. né, assim, com essa história, com esse cuidado, um olhar, né, humanizado. E por que oncologia? A gente sempre se pergunta, né, o que eu estou fazendo aqui? E não foi uma escolha pessoal, mas quando eu me vi já estava trabalhando e eu percebi o quanto que realmente, quando a gente fala, faz sua enfermagem por amor, é muito mais do que isso, porque tem dia que você fala assim, não é por amor mesmo, você está aqui por obrigação, mas não é isso, porque você precisa realmente estar com o coração aberto para cuidar de pacientes que estão numa situação de extrema vulnerabilidade, que muitas vezes eles recebem um diagnóstico que para eles é como se fosse uma sentença, e não é apenas a prestação do cuidado que você doa, mas ao chegar e conhecer o paciente, estar disposta, às vezes só para ouvir, porque realmente são quadros que a gente se depara, histórias que que provavelmente não vão terminar bem, ou histórias que muitas vezes estão separadas ali da sua família, e você está ali, dando uma mão, dando um apoio, só ouvindo. Uma empatia. Então, quando eu me vi, eu falei assim, não tem como sair disso, é exatamente isso que eu quero para mim. Empatia, compaixão. Né? Você tem de sobra, né? A gente Simples trabalha assim. nisso, assim, é verdade. E Fala. Não. Não, pode falar. a vivência aí dentro dos hospitais, ainda mais com essa doença que muita gente tem medo até de falar o nome, como você falou, já é uma sentença. Como que é esse dia a dia? Porque a gente sabe que muitas vezes você vai para um plantão e tem ali aquele paciente que já está há um tempo, que você se identifica, e no próximo plantão talvez ele não encontre mais ali. E como que é isso para quem está na área da saúde, lidando com isso? Olha, não é algo que você diga que, poxa, eu acho que é em vão tudo isso que eu faço. Eu costumo dizer que muitas vezes eu acabo lidando mais com a morte do que com a vida, né? Porque você não sabe realmente quais os prognósticos. É claro que hoje, com o avanço da ciência, da tecnologia, a gente tem muito mais expectativas, né? A gente não quer dizer que o paciente oncológico ele está fadado a não vencer o tratamento. Pelo contrário, hoje a gente tem muito mais histórias de pessoas que venceram a luta contra o câncer, mas para mim fica a satisfação de poder dizer assim, olha, eu estava lá nesse processo, eu segurei na tua mão, eu te ajudei. A gente cuida de histórias, de vidas, de pessoas, a gente não pode negligenciar e olhar para a pessoa e reduzi-la apenas a uma patologia. Existe uma vida, é um pai que está ali, é uma filha que tinha planos para o casamento. Então, você se conecta com a história da pessoa. Então, eu acho que é muito mais aquilo de você apenas prestar uma assistência, mas é você se doar como uma pessoa, como um ser humano mesmo.